Olá, eu me chamo Ladson. Juntamente com os meus colegas João Carlos e Edielson, somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão Polo Zedoca, curso de Ciências Biológicas Licenciatura, e iremos apresentar uma microaula sobre Síndrome de Patau, da matéria de Histologia e Embriologia. A Síndrome de Patau é uma doença genética rara caracterizada pela triplicação do cromossomo 13, o que infere diretamente no desenvolvimento fetal, resultando em manifestações no sistema nervoso, defeitos cardíacos e fenda no lábio e no céu da boca do bebê. E a primeira descrição da doença ocorreu na década de 1960 pelo geneticista humano Klaus Patau. Ela pode ser classificada como um acidente genético, no qual há um cromossomo a mais em um certo organismo. Por isso, o nome trissomia, que faz a referência ao número 3. E esses casos de alteração é bem comum acontecer com uma mulher que tem mais de 35 anos. Isso porque há maior probabilidade de alterações cromossômicas a partir dessa idade. E para investigar a síndrome de Patau, pode ser realizada uma ultrassonografia, uma amniocêntese, que é o procedimento médico realizado para obter a amostra do líquido amniótico, o líquido da bolsa que banha o feto. A trissomia do cromossomo 13, ao contrário da trissomia do cromossomo 18, apresenta malformações evidentes ao exame físico com maior frequência. Pode ser facilmente reconhecida pela combinação de fendas orofaciais, microfitálmia e a onofitlâmia, e a polidactília pós-axial de membros. Essa trindade de sinais é observada em 60 a 70% dos casos, segundo Hermer, citada na Revista Brasileira de Ginecologia Obstetrícia no ano de 2015. Normalmente, os bebês com essa doença sobrevivem menos de 3 dias em média, mas há casos de sobrevivência até os 10 anos de idade, dependendo da gravidade da síndrome, sendo importante em todos os casos que o bebê seja acompanhado pelo pediatra para que a alimentação possa acontecer mais facilmente, ou uma pesquisa de DNA fetal no sangue materno, que serve para avaliar os cromossomos do feto e assim verificar a presença de alterações. Essa anomalia também pode ser conhecida como síndrome Bartholin-Patau, pois o médico matemático teólogo dinamarquês Thomas Bartholin chegou a descrevê-la em 1956, pelo quadro clínico de algumas crianças que tinham malformações. Olá, eu sou o aluno Edilson Oliveira e eu irei estar dando continuidade à nossa aula. Agora vamos falar um pouco sobre as causas da síndrome de Patau. Ela foi em 1960 por Klaus Patau e ele esteve observando um caso de malformações múltiplas em um neonato, ele sendo trissômico, né, para o cromossomo 13, como vocês podem estar analisando nas imagens. Ela tem como causa a não disjunção dos cromossomos durante a anafase 1 da mitose, gerando gametas com 64 cromatídeos. Cerca de 20% dos casos, eles resultam de uma translocação não balanceada. Sua incidência, né, ela foi estimada em cerca de um caso para 6.000 ou 7.000 nascimentos, então não é muito comum. Aproximadamente 45% dos afetados, né, eles falecem após um mês de vida, e 70% aos 6 meses, e somente 5% dos casos sobrevivem mais de 3 anos, então ela é bem letal. Bom, assim como nas maiorias das trissomias, né, das outras trissomias, ela também associa-se à idade materna avançada, né, por estarem mais propícias à ocorrência da não disjunção dos cromossomos. A idade da mãe é superior a 35 anos em 40% dos casos.
A trissomia, né, ela tem origem do óvulo feminino, pelo fato da fêmea maturar geralmente apenas um ovocito, em antagonismo com o macho, que matura milhões de espermatozoides. Os gametas masculinos, portadores de alterações numéricas cromossômicas, têm menor viabilidade que gametas normais, sendo mínimas as possibilidades de um gameta masculino com os 24 cromatídeos fecundar um ovocito. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar um pouco sobre os sintomas da síndrome de Patau, né? As principais características físicas e fisiológicas da síndrome de Patau, né? Elas são malformações graves no sistema nervoso central, retardo mental grave, defeitos cardíacos congênitos. No caso dos meninos, os testículos eles podem não descer da cavidade abdominal para o escroto, né? Já no caso das meninas, podem ocorrer alterações no útero e nos ovários, rins policísticos, fenda labial e no céu da boca, malformações das mãos, defeito na formação dos olhos ou até mesmo ausência dos olhos. Além disso, né, alguns bebês eles podem também apresentar baixo peso ao nascer e ainda um sexto dedo nas mãos ou nos pés, além de também poderem apresentar alterações no sistema circulatório e urogenital. A maior parte dos portadores da síndrome de Patau é do sexo feminino. Apenas 2,5% dos fetos com essa trissomia, eles nascem vivos, sendo uma das principais causas de aborto espontâneo no primeiro trimestre de gravidez. Vale lembrar também que atualmente já existem, né, exames capazes de identificar os cromossomos afetados, dando um diagnóstico preciso da síndrome ainda durante a gravidez. Olá, meu nome é João Carlos e eu vou estar falando sobre alguns tratamentos que são feitos na síndrome de Patau. Infelizmente, não existe cura viável para esta síndrome, mas algumas intervenções cirúrgicas podem ser providenciais para diminuir o risco de morte e mesmo conseguir a melhoria de alguns sintomas dos recém-nascidos com a trissomia 13. E, de fato, desde o nascimento, essas crianças elas são acompanhadas por equipes médicas, uma vez que as deficiências cardíacas são a causa principal de morte. E, infelizmente, o prognóstico pós-cirúrgico do quadro clínico não enseja muitas esperanças na maioria dos casos. Mesmo as crianças que têm alta após a cirurgia, mesmo assim necessitam de acompanhamento médico criterioso e constante. E parte da terapia inclui o treinamento dos pais para que eles estejam sempre habilitados para realizar algumas tarefas que podem ser de importância vital para o recém-nascido. E a ciência ela disponibiliza o recurso para que o casal esteja informado plenamente a respeito da saúde do bebê que estão esperando. E a informação deste tipo de teste genético ela serve para trazer tranquilidade total para a gravidez em curso ou para alertar o casal para os problemas que terão que enfrentar em caso de resultado positivo para a síndrome de Patau ou outra doença genética. E alguns acidentes, inclusive os genéticos, eles são parte da vida, mas só a atitude do casal em face do acidente genético é que fará a diferença para as suas vidas. E essa foi a nossa microaula e nós encerramos a nossa apresentação.